Eu já fui criticado por orar a Deus. A pessoa chegou e falou, BJ, você não pode orar para Deus, tem que orar para Jesus. Eu falei, como assim? Eu outra vez orei para o Espírito Santo e falou, você não pode orar para o Espírito, tem que orar para Jesus. E eu fiquei pensando, como é essa questão de papéis na Trindade? Sabe, às vezes a gente olha as pessoas orando, alguns oram de um jeito, outros falam de outro, outros entendem a Trindade de outra maneira. Qual é a maneira com a qual a gente tem que entender a Trindade? Qual o papel de cada uma dessas pessoas na nossa vida? Você sabe para quem direcionar suas orações? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, apesar de exercerem papéis diferentes, as três pessoas da divindade, elas trabalham juntos na obra da realização da salvação na nossa vida. Desde a criação, Deus se referiu a si mesmo como nós, ou seja, desde sempre eles trabalham juntos e de maneira ativa na nossa criação, redenção e santificação. Só que a diferença deles é de função. Por exemplo, o Espírito Santo ele foi deixado por Jesus com um papel especial de purificar o coração dos cristãos após a sua conversão. E isso é muito importante porque é uma tarefa impossível para o homem lutar contra as suas tentações por suas próprias forças. Romanos 8, verso 11, deixa isso claro quando diz que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, aquele que Cristo ressuscitado dentre os mortos, também vivificará os corpos mortais por seu Espírito que habita em você. Mas sabe, um dos problemas é que muitas pessoas que se tornam cristãs, elas experimentam apenas as primeiras obras do Espírito Santo. Ao convencer o pecado e ao converter o pecador. Elas acham que é só isso. Sabe, as pessoas não fazem nada para cooperar com o Espírito Santo na obra da purificação que nós temos que receber e fazer. Sabe, são pessoas que vão à igreja, sentam-se no banco semana após semana e ainda não sabem nada sobre rotina diária com Jesus, sobre estar em contato com Deus, sobre ter comunhão com Ele. Sabe, isso é um fator chave que capacita o Espírito Santo para fazer o trabalho da purificação e da santificação em nós. O Desejado de Todas as Nações, página 302, diz: se o olho for mantido fixado em Cristo, a obra do Espírito não cessa até que a alma seja conformada à sua imagem. É através da constante comunicação e comunhão com Deus que cooperamos com o Espírito para a sua obra de purificação em nossas vidas. Você consegue entender isso aqui? É escolhendo o relacionamento contínuo com Jesus que permitimos que o Espírito Santo realize por nós a purificação que Ele tem em mente. A obra da purificação nunca acaba. O Espírito Santo está sempre trabalhando nesse processo para tornar você mais semelhante a Cristo. Mas você precisa cooperar, você precisa deixar que Ele trabalhe no seu coração, você precisa estar ligado a Ele para que Ele exerça a obra de transformação em você. Você precisa estar acessível a Ele para que assim você seja diariamente purificado. Mais do que se preocupar na maneira certa de orar, a quem se dirigir, como falar, que palavras usar, preocupe-se em cooperar com a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão constantemente trabalhando por você e em você. Não preocupe-se tanto com esses detalhes, preocupe-se em estar conectado, que estando conectado, Deus opera em você, o querer e o fazer. Que no dia de hoje você tenha contato íntimo com Deus, que no dia de hoje você se aproxime dele de maneira real, de maneira viva, não apenas se preocupando em isso ou aquilo, mas tendo um real sentido, um real desejo de se conectar a Ele, para que Ele exerça a obra dele em você. Feche seus olhos que eu quero orar com você, para que Deus esteja com você no dia de hoje. Querido Deus, abençoe a vida dessa pessoa que está me assistindo agora. Conduz os seus caminhos. Muito obrigado por cuidar da nossa salvação e por termos tantas coisas, tantas pessoas, tanto material à nossa disposição para crescer. Obrigado porque temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo à nossa disposição para nos ajudar. Ajuda-nos a estarmos conectados diariamente contigo. Queremos hoje estarmos em contato contigo, em oração, ouvindo louvores, lendo a palavra, conversando sobre ti. Ajuda-nos a ter isso ao longo do nosso dia, para que tenhamos um contato íntimo e profundo com você. Recebe o nosso dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreva amém nos comentários e não se esquece, esteja hoje ao lado de Jesus.